Olá, bom dia! Nós estamos na nossa terceira devocional e nessa semana do Natal estamos falando sobre Jesus. Mas o que me chama a atenção, agora o que eu vou ler com vocês, em João capítulo 1, a partir do verso 43 até o 46, é a história de Natanael. E ele fala uma coisa que me deixa intrigado, porque o nosso Senhor é conhecido como Jesus o Nazareno. Mas Natanael, nesse texto que eu vou ler, fala uma coisa muito interessante sobre Nazaré. Vamos ler o texto. João capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, a partir do verso 43, que diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Essa história aqui é muito interessante. Nazaré, gente, ela está situada, né, até hoje, a leste do Rio Jordão e a oeste do Mar Mediterrâneo. Fica na região da Galileia. E embora ela está próxima dos montes muito conhecidos como o Monte Tabor e o Monte Carmelo, né, que é conhecido do monte lá de Elias, Nazaré estava escondida, né, está escondida num vale elevado cerca de 366 metros ao nível do mar, né, e distante dos grandes centros religiosos, políticos e econômicos. Isso nós estamos falando da época bíblica, né? A Nazaré de hoje é pujante, eu estive lá, é muito interessante conhecer Nazaré. Mas na época de Jesus era uma cidade esquecida, uma cidade desprezada, por isso que Natanael falou essas palavras. E é interessante que quando eu fui conhecer Nazaré, a gente conheceu um desfiladeiro, um monte muito íngreme e que forma um desfiladeiro perigosíssimo, e que a Bíblia fala que Jesus foi levado pelos homens da sinagoga de Nazaré para esse lugar. Eles queriam jogar Jesus de lá, mas o texto bíblico fala de forma muito sóbria que Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se. Bom, o Senhor estava cuidando e estava no controle, né, dessa missão de Jesus. Mas Nazaré, gente, é uma cidade pequena, isolada, sem prestígio, segundo a Bíblia. Nazaré era alvo de desprezo naquela época. E a pergunta de Natanael expressa muito bem esse sentimento comum, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? No entanto, o tempo revelou, né, que esse julgamento era um julgamento míope. Por que míope? Porque o Filho de Deus viveu ali por muitos anos, a ponto de ser conhecido como o Nazareno. E aquilo que o mundo considerava insignificante, né, desprezível até, tornou-se o cenário da maior história da redenção, né, já contada. O nosso Senhor veio de Nazaré e ele era conhecido como Jesus, o Nazareno. E a resposta de Filipe continua ecoando, né, como um convite atemporal. Vem e veja. Ou venha ver, como Filipe disse para Natanael. E eu convido você a vir e ver, né, o quanto que Nazaré pode nos ensinar. Essa história de desprezo de Nazaré, o desprezo sobre o Nazareno até, né? Mas a gente precisa aprender grandes lições aqui. A primeira lição é que Deus não se limita às expectativas humanas. Nazaré prova que o agir de Deus não segue critérios de fama, status ou reconhecimento humano. Jesus é o Nazareno. Outra lição que eu tiro, muito importante, é que a rejeição do mundo não anula o propósito de Deus. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Mas aprenda essa lição. A rejeição não anula o propósito de Deus. Mesmo desprezado e ameaçado, Jesus cumpriu plenamente a missão que o Pai lhe confiou. E a gente o conhece, Jesus, o Nazareno. O propósito de Deus sempre vai ser maior que qualquer coisa nessa vida. E a terceira lição é que a fé verdadeira nasce do encontro e não do preconceito.
Natanael passou a seguir Jesus. Depois desse episódio aqui, Jesus mostra e fala assim: ó, eu te vi debaixo de uma figueira. E Natanael, por causa disso, exclamou: ah, realmente o Senhor é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. E Jesus disse para ele: se você, né, só de eu falar que eu te vi debaixo da figueira, você já me segue, você vai ver coisas maiores ainda. Está lá no versículo 50 e no versículo 51. Então, irmãos, a verdadeira fé nasce do encontro com o Senhor e não do preconceito. Graças a Deus por isso. Então, todos nós podemos conhecer o Senhor Jesus. E é nesse encontro que a vida do Senhor entra em nós. Amém? Que Jesus te abençoe. Espero que essa devocional te ajude a crescer. E eu oro assim: Senhor, abençoe, porque aquilo que é desprezado pelo mundo, Senhor, é aceito pelo Senhor. O Senhor não tem cesto de lixo. A tua graça é maior que qualquer coisa e pode transformar qualquer pessoa. Obrigado, Senhor, por me transformar. Obrigado porque o Senhor tem esse poder até hoje. Em nome de Jesus. Amém.